quando eu entrei naquela porta e me sentei na cadeira, eu já senti que o clima, o ambiente estava diferente. E aí eu vi o nosso irmão André cantando e foi muito bonita a cena que eu vi, por isso que eu estou comentando com vocês. André não cantava sozinho. Um coral lindíssimo atrás dele, que emanava raios de luz de diversas tonalidades sobre cada um aqui, né? De acordo com o recepção de cada um. A gente ia como sendo banhado por essas energias. A sensação que eu tive foi literalmente um banho, uma limpeza total. Por isso eu queria agradecer pela sua disponibilidade, meu amigo, pela sua voz e pelo amor que eu tenho certeza que você emana para você. Quero dizer a vocês que aproveitem os sábados, aproveitem todos os dias, porque foi muito bonito, de verdade. Quando eu acordei hoje de manhã, me veio algumas indagações na mente. Eu ia começar a palestra de uma forma completamente diferente. Mas a pergunta que me vinha de forma reiterada era: onde busca Jesus? Minha irmã, onde nós buscamos Jesus? Porque é inegável que todos nós queremos encontrá-lo. E a resposta que me veio é que não encontraremos até que nós possamos compreender o que ele nos dizia. E não encontraremos enquanto buscarmos ele aqui do lado de fora. A busca de Jesus se entrega. Ele mesmo disse que estaria conosco até o final dos tempos. E ele está. Ele não nasceu num palácio com ouro, prata e joias preciosas. Ele nasceu na manjedoura para mostrar que é na simplicidade. É no alto encontro de nós, ultrapassando nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade, que nós iremos encontrá-lo. É uma busca, é uma construção diária, interior. E a caridade, material e moral, sendo a moral a mais difícil, é o meio que tem de exercitar isso. Santo Antônio tinha uma busca constante pela santidade. Ele queria ser santo. E se isolou do mundo buscando essa santidade. Por 20 anos, ele se isolou. Nessa luta interna para vencer esse monstro interior que temos, nosso ego. E a história, o conto, nos diz que quando ele procurou se isolar, Satanás, nós sabemos que não se trata de demônio maior, não é nada disso, a doutrina espírita nos ensina, mas a história nos fala dessa forma. Foi ao encontro dele para tentá-lo. E todos os dias tentava. Tentou com orgulho, com a vaidade, e ele resistiu a tudo. Durante 20 anos. Depois de 20 anos, Satanás fez: eu não vou mais tentar esse homem. Não é possível. Ele resiste a tudo. Ele não tem mais nenhum defeito, realmente. E saiu a andar em lado oposto a Santo Antônio. E nesse momento, Santo Antônio se ajoelha, levanta as mãos aos céus e faz: ó Senhor, agora eu sou um santo. Nesse momento, Satanás para e faz: opa, agora eu tenho chance. E retorna. O que é que essa história tem a nos dizer?
Nós temos força enquanto mantemos a nossa vigilância. A partir do momento que acreditamos ter superado tudo e que deixamos de nos esforçar para nos tornarmos uma pessoa melhor, é nesse momento que pecamos e que caímos. É nesse momento que somos mais frágeis às tentações. A irmã Rosália, ou Marie Kondo, como é o nome dela conhecido, ela nos deixa uma mensagem no livro do Evangelho. Na realidade, a primeira vez que essa mensagem foi escrita foi na Revista Espírita. Ela nasceu numa casa onde os pais eram abastados, mas também eram muito caridosos. No início da Revolução Francesa. E os pais levavam para casa mendigos, necessitados, órfãos, viúvas. A irmã Rosália, inclusive, após se tornar freira, recolhia das ruas os cadáveres daqueles que eram vítimas de cólera. Ela praticou a caridade em todos os seus aspectos. Era um espírito de alta envergadura. E após o desencarne, em 1856, ela nos dá a comunicação falando da caridade moral. E é interessante como ela inicia nos dizendo, e eu vou usar as palavras dela, não teria melhores. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas. E é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Essa semana também me foi intuído uma nova perspectiva do perdão. Eu nunca tinha visto dessa forma. Quando pessoas que nos incomodam perpassam a nossa jornada e nós arrumamos uma forma de afastá-las de nós, é a nossa incapacidade de perdoar. Olha como é sutil essa forma de perdão. Eu nunca tinha refletido sobre isso. Como nada de Deus, nada que vem de Deus é a tua. A pessoa que atravessa o nosso caminho tem uma finalidade na nossa vida de exercitar em nós a nossa caridade moral. Quantas vezes nós lutamos, nos engalfiamos com o outro, na tentativa de evitar ou de afastar essa forma de perdão. Como seria a humanidade se todos conseguissem exercer isso, uns com os outros? Eu digo que não seria mais nenhum mundo de regeneração, seria um mundo leitoso. Como é difícil o exercício dessa caridade. Porque a material nós damos, o que nos sobra muitas vezes, dificilmente fazemos como a viúva do órgão, que deu do que tinha e não do que sobrava, e por isso tem tanto valor. A caridade moral é o órgão que exercitamos em doar, da paciência que sequer temos muitas vezes, mas que pedimos todos os dias: Deus, me dê paciência. Deus, me dê paciência. E esperamos que essa paciência caia no nosso colo sem nenhum esforço de nossa parte. E quando Ele nos dá o parente difícil, a nora, o genro, o cunhado, o colega de trabalho, nós reclamamos. Como se Deus não tivesse ouvido as nossas preces. Como temos pouca fé. Como temos pouca fé.
Porque se realmente acreditassem num Deus bom, justo, de nada nos queixaríamos dele. Ele que supre todas as nossas necessidades, sem que sequer cogitemos da ação dele em nossas vidas. A caridade moral é dessas que a gente exercita às vezes sem pensar, só amando. Só amando. É a caridade que a gente sente ao passar na rua e não sentir melhor do que o outro. É olhar para o colega que está lavando o carro e dar bom dia de forma espontânea. É ver no filho do outro o nosso. É saber que o outro que bate a nossa porta pode ser nosso parente. Quando o nosso filho quer comer mais um pouquinho e não tem mais em casa, e que nós temos que deixar de nos alimentarmos da forma que nós queríamos para dar para ele, nós não fazemos? Nós não fazemos? Com os nossos parentes, se tem um pão, dividimos ao meio e os dois dormem sem ter tanta fome, embora ainda tenham fome. Porque somos incapazes, conhecendo a questão da reencarnação, de fazer isso com o nosso irmão, que hoje não veio como filho, mas foi nosso filho ontem, foi nosso pai ontem. Sabe você, se aquele pedinte que bate a sua porta não foi seu pai ou sua mãe, não desejará você tê-lo acudido quando souber dessa verdade? E que dor teremos ao saber isso, se nós não fizermos o que estava ao nosso alcance? E às vezes não nos é exigido muito. Deus coloca tanto em nossas mãos para que o mínimo saibamos dividir com o nosso próximo. E quando não coloca, meus irmãos, ainda temos nós a riqueza da caridade moral. Somos exemplos aonde quer que estejamos. Aonde quer que estejamos. Eu vou contar para vocês um episódio engraçado que aconteceu comigo. Eu não sei porquê, e sei, me candidatei ao cargo de síndica. Foi. E tem mais. Síndica de um condomínio com 486 unidades. E nesse condomínio tem uma estação de tratamento de esgoto própria. E na minha formação em direito, eu sei de algumas implicações de responsabilidade civil e criminal atinente a essa estação de tratamento. E eu sei que se responde também por omissão, não só por ação. E eu fiquei preocupada, muito preocupada, fiquei angustiada. Meu Deus do céu, e se eu for presa? Ah, velho, se acontecer alguma coisa aquilo ali, eu vou ser presa. E eu fiquei um dia inteiro pensando nisso. Não, eu tenho que desistir desse negócio, eu não vou ficar à frente, senão. E angustiada, e de repente, a irmã que me aconselha chegou junto de mim, eu senti a presença dela e disse: minha irmã, e se eu for presa? Aí ela olhou para mim, deu um sorriso e fez: você doutrina na prisão. Bem calma, bem tranquila. Interessante, eu me acalmei depois disso. Mas isso é verdade. Ela fez: minha filha, você ainda tem medo de ir aonde Deus me mandar? Aonde está a sua fé? De saber que você vai onde for necessário que você vá. Não foi isso que você pediu em suas preces? Ela tem razão. Ela tem razão. Por que ter medo do que chega até mim? Por quê?
é nossa incapacidade de ver as benesses que Deus nos manda, de fazer da melhor forma possível aquilo que chega até nós. Francisco de Assis, quando sabia que estava perto de desencarnar, ele ficou angustiado, porque viu que alguns daqueles franciscanos que estavam junto a ele não tinham entendido o projeto de Deus e estavam se desviando para questões materiais. E ele, angustiado, pensou em visitar Irmã Clara e vai no convento das Clarissas, encontra ela que estava adoentada e ela, muito esperta, percebe a angústia dele, olha para ele e faz: irmão Francisco, meu irmão, sabe qual é seu mal? E ele: não, meu irmão, você é muito apegado. Ele se assusta: eu apegado? Eu não sou apegado. Ela: é, você é apegado. Deus está te pedindo a última renúncia que você precisa fazer. A obra é dele, não é sua. Entregue a ele o sucesso da obra. Ele sabe o que fazer. Faça só sua parte. Faça sua parte. O que vai decorrer daí é dele. Plante a semente. Essa é a sua parte. Isso é para todos nós. O exercício da caridade material e moral, principalmente, porque a partir do exercício da moral, a material é feita com muito mais facilidade. A reforma íntima, a semente que se planta é nossa. Não fique esperando ver a flor nascer. Muitas vezes isso é vaidade. Nós plantamos a semente, seguimos. A hora que ela vai brotar vai depender de quando Deus vai atuar aquele sonho, vai fertilizar. Mas tenha certeza que a pessoa jamais vai esquecer disso. Jamais. O cabeleireiro do meu marido, ele é homossexual. E certa vez ele estava na parada de ônibus, ali no bancário, em frente ao Carrefour. E quando eu estava passando com meu marido no carro, de repente eu vi. Eu disse: olha, aquele não é teu cabeleireiro? Fiz: é, eu fiz. Aí veio aquela coisa na minha cabeça: minha filha, pare, não foi essa carona aí. Diga a Vitor que vá lá. Abrace ele e ofereça carona. Aí eu parei o carro, um pouco mais na frente, e Vitor, vá lá, fale com ele, dê um abraço e ofereça carona a ele. A gente foi descer do carro, ele fez isso. Quando o Vitor, a parada estava lotada, Vitor abraçou ele e ofereceu carona. Ele ficou chocado, e olhou para Vitor e fez: rapaz, tu não tem vergonha de mim, não? Tu me abraçou na frente dessas pessoas todas. Tu não tem vergonha ou medo do que elas possam dizer de nós? Um gesto tão simples que ensejou essa pessoa tantos sentimentos. Eu imagino que o sentimento de não se sentir um lixo, de não se sentir diferente, de saber que as pessoas não têm vergonha dele. E quantos outros desdobramentos que sequer eu consigo cogitar em um simples abraço. Quantas vezes nós deixamos de abraçar? Dá vontade, mas a gente deixa de abraçar.
vergonha. Quantas pessoas será que não podíamos ter transformado as vidas num simples abraço? Certa vez, Divaldo estava numa reunião, acredito que em algum país africano, não me recordo onde, e enquanto ele passava no corredor do restaurante, os irmãos disseram no seu ouvido, e o garçom que o atendia passava lateralmente, e os irmãos disseram no seu ouvido: vai, abraça ele. E Divaldo questionando: mas eu nem conheço, como é que eu vou chegar e abraçá-lo do nada? Abrace, Divaldo, vá, Divaldo, abrace. E ele pula e abraça o rapaz. O rapaz cai em pranto. Pergunta: por que você me abraçou? Ele disse: bem, eu sou espírita e os espíritas normalmente se cumprimentam com um abraço. Eu não podia? É proibido aqui abraçar? E ele: não é isso. É que eu passo uma situação tão difícil. Eu estou com câncer, não tenho dinheiro para tratamento, além do que eu sou negro. E aqui os brancos não abraçam os negros. E eu sempre quis receber um abraço. É difícil recebê-lo. E aí tem todo o desenrolar dessa conversa. Divaldo acaba auxiliando, inclusive doando o dinheiro que seria para o seu tratamento. Só com um abraço. Tão simples que não gasta nada. E é a essência da nossa caridade moral. Perceber o outro. Ter sintonia com o outro. Pensar no outro. Em suma, amar ao outro como a nós mesmos. Essa é a caridade moral que precisamos fazer. Foi isso que eu tinha para dizer para vocês hoje, pela manhã, meus irmãos.